Olá pessoal, eu sou o Lázaro e estou muito feliz em fazer a série de vídeos relatando a minha viagem à Patagônia Argentina. Vocês conhecem o meu propósito, que é o de ampliar o fly fishing no Brasil, e essa nova série, o especial Trutas, faz parte desse trabalho. O relato abaixo retrata a minha viagem no início de março de 2024. Encontramos tempo firme, rios e riachos com volume de água suficiente para a pesca da truta. Nesse período, aproxima-se o final da temporada, pois no inverno, a pesca encerra em toda a região, que fica coberta de neve. Vou compartilhar com vocês as moscas, as técnicas, os lugares que eu e meu parceiro Edson usamos. Outras duplas, com certeza, usaram outros padrões e também tiveram sucesso. Então, fiquem ligados e bora para mais um vídeo. A partir de Buenos Aires, chego até Esquel, num voo de 2 horas e 30. Uma cidade pequena, aconchegante, já em território pantagônico. A partir daí, viajamos de carro até o Sendero Lodge, que fica às margens do rio Futaleufú. Na verdade, o quintal do Lodge é o Futaleufú, e as montanhas que são consideradas como pré-cordilheiras. Nos dias da nossa viagem, exceto em um dia em que pescamos em um arroio que corre por dentro de propriedades particulares destinada a pasto, onde o gafanhoto predominava, não tivemos rets, pelo menos nos horários que estivemos dentro d'água. Uma vez que um ret não está acontecendo, é preciso investigar o que a truta está comendo. E fizemos isso com moscas na água e, claro, com a experiência dos nossos guias. Todos os dias que pesquei, eu o fiz com a companhia de 2 guias muito experientes. Um deles, o Richard Williams, que me acompanhou a maior parte do tempo, é um expert. O fato de estar com pessoas que conhecem a região economiza horas de testes, pois eles sabem o que fazer em cada ponto de pesca. Outro ponto importante salientar é que, sempre que eu contrato uma operação de pesca, eu ouço o guia e dou total liberdade para ele me orientar e corrigir. E assim foi feito. Vou dividir meu relato pelos tipos de pesca que fizemos. As trutas são peixes predadores e territorialistas, que se alimentam de outros organismos vivos disponíveis em seu ambiente. Entender quais são as fontes de alimento da truta é importante, pois vai te direcionar nas escolhas do tipo de mosca, considerando insetos terrestriais, são aqueles que não têm ciclo de vida dentro d'água. Insetos aquáticos, aqueles que têm pelo menos uma fase de vida na água e outra fora dela. Crustáceos, vermes, minhocas, sanguessugas, peixes e seus ovos, anfíbios, pequenos roedores e répteis. Nossas moscas, quando baseadas no alimento natural, precisam considerar a lista acima e o conceito da imitação de David Whitlock. O rio Futaleufú é largo, longo, caudaloso, tem muitos pontos para vadeio, bem como poços profundos. Seu leito é composto por pedras, algas, areia, e depois da erupção do vulcão Vila Rica em 2015, é comum ver sombras brancas no leito do rio, formadas por pedras-pome, expelidas e espalhadas por toda a região. E aos poucos, elas foram sendo levadas para o leito do rio. Parte do visual dos Andes. Esse aqui é o rio Futaleufú. Ele nasce lá em cima, em algumas represas. Uma represa só e a água vem de todo o sistema do Parque Nacional Los Alerces. São cerca de 10 lagos com 5 rios. Todos eles são represados e a água da... Sim, todos eles ao final. Sim, ao final são represados e a água vem para cá. Isso. Ok. Ficamos somente na parte argentina e pescamos de flotada e de vadeio dentro d'água. A dupla combina com o guia como vão pescar e seguem descendo o rio, pescando da forma combinada. Iniciamos a pescaria oferecendo nossas caixas para o Richard, e o que chamou a atenção foi a velocidade dele em escolher nelas
as moscas que eu e o Edson pescaríamos. Disse ele: vamos pescar com bicho preto, Edson com um beadhead dourado e o Lázari com laranja. A bicho preto foi idealizada pelo Rogério Batista, o Jamanta. Eu gravei um vídeo sobre a história dessa mosca. Você pode assistir no link que eu vou deixar aqui abaixo. Eu tinha essa mosca atada em diversas cores, além do preto. Uma recomendação do próprio Jamanta, por conta da água do rio Futaleufú ser muito clara, transparente. Porém o Richard escolheu as de cor preta mesmo. Disse ele: aqui esta mosca vai funcionar muito bem. E assim iniciamos nossa pescaria. Ambos estavam usando linha Sink Tip, por sugestão do Richard, um recurso importante para colocar a mosca em poços mais profundos. A bicho preto é lastreada. Um beadhead de latão, adicionado de fio de estanho durante o atado. Adiciona um peso para que a mosca vença a correnteza e afunde. Porém, só o peso da mosca pode não ser suficiente para chegar mais fundo. Portanto, linhas afundativas trabalhadas corretamente na correnteza fazem nossa mosca passar pelos pontos onde as trutas estão esperando que a comida chegue até elas. Richard posicionava o bote de modo que um de nós pescava no leito do rio e o outro na margem. Durante a pescaria, entendi que a escolha do Richard pelas ninfas foi estratégica, pois possibilitou que ambos pescassem maximizando os pontos que ora a margem estava próximo do pescador da frente do bote e o pescador de trás tinha o leito do rio à disposição. E vice-versa. Funcionou muito bem entre nós. Cenário lindo para se pegar uma truta. Os Andes, nosso especialista, Richard, nosso galês. Aqui. O famoso Richard, famoso pela mala fama. Famoso pela mala fama. Eita, já escapou. E a isca já soltou, viu? Já soltou, já está na água já. Muito obrigado. É só fazer o que o guia disse. Muito marronzinho linda. Bem colorido. É só fazer o que o guia disse. As margens do rio Futaleufú são recheadas de oportunidades. Você poderá pescar com mosca seca, e entenda que qualquer mosca que flutue. Poderá adicionar um dropper, que é uma ou mais moscas, que são ninfas, abaixo da mosca seca. Você também poderá pescar só com ninfas. Nessa viagem, um de nós sempre pescou nas margens do rio, e o outro no leito. Nas margens você encontrará as seguintes estruturas: galhos de árvores fazendo sombras ou tocando as águas, algas, pedras e troncos submersos, praias seguidas de droppers, paredões. Como ambos estavam pescando com ninfas ou streamers, o trabalho nas margens foi o de explorar cada ponto colocando nossa mosca dentro desses pontos e trabalhando a mosca como se fosse um streamer. Os pontos de entrada antes das estruturas, bem como os de saída, também precisam ser batidos. As trutas ficam em locais protegidos, aguardando a correnteza trazer o alimento, bem como atenta a qualquer inseto ou terrestrial que acabe caindo na água. Elas também aproveitam alevinos que, apesar de protegidos no meio das estruturas, acabam sendo predados. Pegamos várias trutas em todas essas situações. Muitas vezes, o ataque era praticamente instantâneo. Outras, ele vinha logo que a água carregava a ninfa para o ponto onde a truta estava esperando. Em outras situações, o ataque era consequência do trabalho durante o recolhimento. Portanto, a cada arremesso, existem 3 possibilidades diferentes de pegar seu troféu. Mantenha a atenção e a linha esticada. Dentro do bote inflável, é possível explorar todo o leito do rio, que é composto por solo de areia e pedras. Em diversos pontos pode-se encontrar troncos de árvores ou cama de algas.
Todas essas estruturas são pontos que precisam ser explorados e conhecê-los impacta no sucesso da pescaria. Em alguns momentos, o leito encontra-se a 50 centímetros, até 10 metros de profundidade. As partes rasas possuem relevos formados por pequenos poços onde as trutas encontram água mais calma, onde elas ficam, economizando energia enquanto esperam a correnteza trazer seu alimento. O pescador vai trabalhar o leito, deve fazer lançamentos para o meio do rio, cortando a correnteza, que vai levar sua linha. Vou dividir em 2 momentos importantes, deriva morta e recolhimento. Na deriva morta, a primeira coisa a ser feita, imediatamente após o arremesso, é iniciar as correções, cujo objetivo é deixar nossa linha o mais reta possível, enquanto ela é carregada pela correnteza. A velocidade da correnteza é um fator que o pescador deve ter em mente e fazer os ajustes necessários. Os ajustes, chamados de mend em inglês, são obrigatórios e fazem com que a correnteza carregue nossa mosca, líder e linha o mais reta e sem barriga possível. Usando uma linha sink tip, essa técnica também resulta no aumento da profundidade, principalmente se o pescador está soltando linha. Fazer isso resulta na tensão constante de todo o conjunto, permitindo ao pescador sentir qualquer fisgada durante esta parte do processo da deriva morta. Nossa mosca segue passando por todo o leito do rio ao sabor da correnteza, que é o que acontece com os insetos aquáticos no estágio de ninfa. Pegamos várias trutas na deriva morta. Fique atento, pois uma fisgada é iminente nessa situação. A partir de um momento em que a linha fica esticada, a correnteza exerce uma força e em todo o conjunto fazendo com que nossa mosca inicie uma subida em direção à superfície. Esse é um momento muito importante para o ataque das trutas, pois nossa mosca vai imitar um dos insetos aquáticos no estádio de emergente, que é a mudança para o estágio adulto. As trutas não recusam esse alimento. Trabalhe a mosca dando toques na ponta da vara e, se necessário, fazendo correções da linha. Pescamos várias trutas também nesse ponto. Fique atento, pois uma fisgada é iminente. E se nada acontecer em nenhuma dessas situações, inicie o recolhimento, trabalhando a mosca. A partir do momento que o peixe não pegou a nossa mosca, inicie o trabalho de recolhimento, como qualquer streamer. Varie o recolhimento, curto, longo, rápido, moderado, lento. E as pausas entre os movimentos, pausa curta, pausa média, pausa longa. Fique atento, pois uma fisgada é iminente nesse ponto. Laguna Larga é uma represa que se comunica com o lago Futaleufquén, um grande lago na província de Chubut, Argentina. Ela faz parte da cadeia de lagos do sistema fluvial Futaleufú, da Argentina. O lago Futaleufquén é de origem glacial e ocupa vales estreitos entre picos glaciares. Está localizado na Cordilheira dos Andes, dentro do Parque Nacional Los Alerces. O nome vem da língua mapuche, onde futa significa ótimo e laufquén significa lago. A pesca na Laguna Larga é da truta marrom, feita com moscas maiores, atratoras, trabalhadas como streamers. A laguna tem diversos tipos de estruturas, poços profundos e baixios que devem ser explorados. A truta marrom estará à espreita para atacar sua mosca. Nessa laguna, todos pegaram peixes, em quantidades menores, porém em tamanho maior. 3, 4 segundos para barrar. A pesca na Laguna Larga é feita de flotada, nas margens. Numa parte dela está repleta de juncos, que entram ao lago adentro. O ponto de pesca é exatamente na parede de juncos, ou seja, você tem que arremessar muito próximo deles. E até que você calibre os braços, muita mosca foi enroscada. Não preciso dizer que provavelmente espantamos todas as trutas ao redor. De qualquer forma, ao calibrar a distância, a velocidade do vento e o peso da mosca, os arremessos passaram a ficar mais precisos, resultando em muito mais tempo pescando e pouquíssimo tempo desenroscando a mosca.
Nós outros combinamos que sempre quando... Ao longo da margem, as estruturas vão mudando e os juncos dão lugar para pedras, praias, árvores, galhos caídos, bem como galhos e folhas sombreando a margem. Escutar. Então, vocês têm toda a liberdade com nós outros. Pegamos trutas mais no fundo, nos baixios, bem como nas margens. O trabalho da mosca era o de fazê-la cair o mais próximo da estrutura que se quer explorar e avaliar se ela deve ser deixada afundar e quanto, ou iniciar o trabalho rapidamente. De qualquer forma, todas as trutas foram pegas durante o trabalho de recolhimento, que variava na velocidade, no comprimento e nas pausas. Sim. É indiscutível a força da truta marrom, principalmente a dos machos, cuja boca é pronunciada com um aspecto bem agressivo. Uma vez fisgada, elas usam o peso do corpo para brigar no fundo, cabeceando para se soltar. Não devemos fazer um cabo de guerra, pois usamos tippets 3x ou 2x. Portanto, sempre que ela arrancava, eu dava espaço e deixava a ponta da vara sempre para cima, com a carretilha fazendo o trabalho para cansar o peixe e preservar o tippet. Várias trutas colocaram a ponta da vara dentro d'água e não tem acordo. Ou você deixa ela correr com uma certa pressão, ou vai ficar sem o peixe. Eu e meu parceiro Edson usamos moscas maiores, com cores chamativas e com as famosas patas de goma, que são pernas de borracha. Uma das moscas que funcionou muito bem foram as Woolly Bugger, com cactus chenille e pernas de borracha ao longo do corpo, lastreadas com cone head e fio de estanho para estabilizar o cone. Usei atratoras menores e mais esguias, as Bunny Leech, as matucas, as Big Bicho Preto com cauda mais longa no estilo streamer. Esses, entre outros padrões que você deve ter na sua caixa de pesca, e testá-los. Pequenos rios, chamados de arroios, são locais onde se faz excelentes capturas. Eles oferecem a pesca de vadeio, caminhando pela margem. Em geral, são estreitos e, ao longo do seu percurso, oferecem diferentes tipos de estruturas excelentes para capturar suas trutas. Você poderá usar moscas secas, e entenda como qualquer mosca que flutue, poderá usar ninfas atratoras. Seu guia saberá orientar sobre os padrões mais indicados, bem como o tamanho e a forma de pescar. A abordagem nesses arroios deve ser furtiva e cuidadosa ao caminhar. A truta vai nos ver antes de a vermos, se é que vamos vê-las. Você vai encontrar margens com algas, locais que abrigam grandes trutas à espreita da sua próxima refeição. Esses lugares, muitas vezes sob os seus pés, são os pontos onde você precisa investigar primeiro. Num desses arroios, encontramos muitos gafanhotos do tamanho da largura do meu dedão, de uns 2 centímetros. Eles eram acinzentados e encontrados em abundância. Sempre que eles deslocavam pelo ar, vários deles eram carregados pelo vento e caíam na água. Enquanto a leve correnteza os carregava, eles se movimentavam para retornar à margem e, em algum momento, eram devorados com um ataque feroz e certeiro. Trutas pequenas e grandes se banqueteavam deles o tempo todo. Uma vez que havia um hatch de gafanhotos, buscamos moscas com as mesmas características para oferecer às trutas. Eu tinha poucas moscas em EVA com o mesmo tamanho, e o guia ajudou com outras que ele tinha. A mais eficiente foi, sem dúvida, um grasshopper feito com pelo, sem EVA. O problema dele é que encharcava rapidamente e começava a afundar, perdendo sua eficiência. Fazer movimento nele, isso. Assim curto como fazem eles naturalmente. Pegou! Caminhe para lá, caminhe para lá! A mosca que eu estou usando foi uma que o Richard me deu. É só uma imitação de gafanhoto, perfeita. E é o que está funcionando, porque aqui tem muito gafanhoto. Então é o que está funcionando.
Ok, mais uma. Mais uma. E é isso. Essa é a pescaria. Outros modelos com EVA também funcionaram. Todos que tinham, em primeiro lugar, o tamanho que combinava com um dos gafanhotos do pasto. Lembra o conceito da imitação do David Whitlock? Pois é, funciona exatamente assim. Eu testei algumas moscas secas, como Elkad's Hare, parachutes, com o tamanho perto de 1,5 cm, e elas também funcionaram. As maiores trutas ficam nos poços, protegidas por galhos e raízes das árvores. A maioria das vezes ouvíamos sua batida num gafanhoto e, em seguida, identificávamos onde ela estava escondida. Essa estratégia funciona para localizar grandes trutas, porém, chegar até elas não é tarefa fácil. Na maior parte das vezes, elas estão em locais inacessíveis para os nossos arremessos. Outras vezes, somente um curto e preciso bow casting, uma técnica de arremesso que você pode chamar em português de lançamento arco e flecha ou estilingue. Este método é particularmente útil quando se pesca em áreas com espaço muito limitado para a movimentação da vara. Quando você tem sucesso em colocar a mosca no ponto de ataque da truta, ela virá, iniciando uma guerra. De um lado o peixe grande querendo se livrar do anzol e você tentando se movimentar no meio dos galhos. Não é incomum encontrar boas trutas escondidas sob galhos e folhas que se estendem para o meio do córrego. Nesse caso, um arremesso certeiro perto dessas estruturas fará com que a truta saia rapidamente para atacar. Em outros casos, é preciso deixar que sua mosca derive ao sabor da correnteza, fazendo pequenos movimentos como o que os gafanhotos fazem para sair da água. Esse aqui, desse tamanho da minha unha. Tchau, peixe. Tchau, peixe. Coisas que são importantes. Sempre mantenha a atenção e a linha pronta para ser esticada. Perdi algumas trutas, pois, após fazer o arremesso, me distraí uma fração de segundo e quando ouvi o barulho, já tinha perdido a chance da fisgada. Sempre fisgue com a vara. Eu sei que os peixes que estamos acostumados a pescar aqui no Brasil, como dourado, tucunaré, tarpon, entre outros, exigem que a fisgada seja com a linha. Treinamos isso o tempo todo. Fisgue com a linha e não com a ponta da vara. Pois bem, para a truta, isso não vai funcionar. Você precisa levantar a ponta da vara. Muito lento? Uhum. Eu esperei cravar um anzol. Y cuando la truta es grande, vos espera, esa que subió así, ¡tá! Clava para cima, bien para cima. Otra vida, tal vez. Eso. Claro, la truta pequeña es bien más rápida, ¿no? Entonces ahí hay que ser más rápido. Aquí las grandes son que son más lentas, que hacen así. Ay, hija de puta. Toda a minha escola é para não fazer com a vara. No, claro, es que acontece con los pescadores de truta cuando van a tentar dorado, no pegan uno. Ahora presente suave de nuevo, ahí, más para cima. Bien pertinho do árbol, aqui sube una. Ahí está, ahora sí. Aqui, ó. Suave. A pesca na região onde ficamos baseados é rica e diversa. Sei que não fizemos várias coisas que poderiam ser feitas, assim como não pescamos com várias moscas que poderíamos ter pescado. Como tudo na vida, era preciso definir prioridades e fazer escolhas. Ao escolher pescar com ninfas lastreadas, você abre mão de pescar com secas, e assim por diante. Não tem certo ou errado, mas sim o que te faz feliz. Eu e meu parceiro Edson e nossos guias Richard e Joaquim conversamos e priorizamos e fizemos escolhas, que estão no relato acima. Encerramos a pescaria já com vontade de voltar,
E isso é excelente. Na próxima vez, provavelmente priorizaremos outras coisas e tenho certeza que nos divertiremos novamente. E é isso aí. Te vejo no próximo.